vamos falar de coronavírus. Vamos trazer as atualizações dos casos por município aqui na região do Vale do Rio Tijucas e também da Costa Esmeralda. Já Tijucas na tela. Tijucas foram muitos casos confirmados nesta semana, são 63 novos casos, contabilizando assim 2.056 casos confirmados. Destes, 83 estão ativos e são 29 óbitos. Tijucas contabilizou 2 novos óbitos esta semana, um deles foi do advogado criminalista Márcio Rosa e o outro foi de uma jovem de apenas 23 anos. Passando para a próxima cidade, Canelinha, a cidade da cerâmica já tem 589 casos confirmados. Destes, são 12 óbitos e os casos curados, Canelinha não informa. A cidade de São João Batista, a capital catarinense do calçado, já tem 1.349 casos confirmados, destes 51 estão ativos e são 25 óbitos contabilizados. Lembrando que São João Batista foi a última cidade do Vale do Rio Tijucas a ter o seu primeiro caso de coronavírus confirmado. A cidade de Nova Trento, por lá são 698 casos confirmados, destes 5 estão ativos e Nova Trento também contabiliza 4 óbitos já confirmados no município. A cidade de Major Gercino é a única cidade do Vale do Rio Tijucas que permanece igual à semana passada e igual às semanas anteriores. Por lá são 130 casos confirmados, nenhum está ativo e são 3 óbitos confirmados. Mas Major Gercino possui, no momento, 3 casos sob suspeita, aguardando o exame. A cidade de Porto Belo, já indo para a Costa Esmeralda, são 954 casos confirmados, desses 44 estão ativos e são 7 óbitos lá na cidade de Porto Belo. Passando para a próxima cidade, Itapema, que já contabiliza 3.585 casos confirmados, destes 95 estão ativos, e Itapema é a cidade da região que mais possui casos e também, consequentemente, óbitos. São 68 óbitos confirmados no município. E, por fim, a cidade de Bombinhas, são 1.059 casos confirmados, 11 desses estão ativos e já são 10 óbitos contabilizados no município. Agora voltamos aqui para os estúdios e já está aqui comigo, à minha direita, o secretário de Saúde, Wilson José Porcíncula, e também a coordenadora da saúde, e vamos agora falar um pouquinho mais sobre o caso. Muito boa tarde para todos vocês. Boa tarde, é sempre um prazer estar aqui no VIP Social mais uma vez e atualizar os casos de Covid, que teve um aumento muito acentuado na nossa curva e ainda está tendo esse aumento, devido a muita flexibilidade, flexibilização. Às vezes tem pessoas que se flexibilizam para alguma coisa e aumentam um pouco mais, e a gente está nessa luta. A Central Covid, que foi um planejamento em março, que ela ficaria aberta só até outubro, vai se estender, a gente estendeu até dezembro, eu acredito que vai se estender mais, e atualizar os casos. Infelizmente, falando em atualização, os casos aqui em Tijucas, assim como em todo o Vale, também na Costa Esmeralda, têm aumentado bastante na última semana, né? Com certeza. Tem a casa das pessoas circulando demais, não se protegendo, não usando máscara. Aí eles têm o bordão da política. Não, o Covid não parou. E não foi por causa da política. O Covid ele só teve esse aumento por culpa nossa mesmo. Nós não, pelos cuidados que a gente tem que ter, lavar as mãos, usar máscara, não levar a mão aos olhos, nem o nariz, nem a boca. Esses procedimentos, essa mudança de hábito que a gente tem que seguir, porque o Covid veio para ficar, infelizmente. Eu ainda digo que a vacina não vai chegar tão cedo, só em junho ou julho. Não sou nenhum para adivinhar isso, mas eu acredito, tomara que venha até dezembro, mas eu acredito que a vacina, para ser colocada no mercado, ela precisa ter 75% de aprovação de imunização no teu organismo. Então eu acredito, primeiro tem a disputa de países, tem a disputa de laboratórios, para depois a vacina vir, certo? Então o que é que a gente tem que fazer
de imediato e seguir essas regras simples. Lavar as mãos, não levar a mão nos olhos, na boca, no nariz, ter aqueles cuidados, voltar a ter os cuidados que a gente esqueceu de ter. Por isso, ao longo de meses, desde março, desde o início da pandemia, estão sendo enfatizados. Né? Exatamente. Cuidados simples, mudanças de hábitos. Esses cuidados simples que a gente tem para fazer. A gente não foi divulgando nas rádios, nas emissoras, porque a gente tem um problema da eleição, essa coisa toda. Então, mas os dados estão aí para ser divulgados e a gente precisa sim, precisa que as pessoas se cuidem mais. Não vão ao supermercado como eles têm ido, não tem se respeitado mais nada, tem uma flexibilização de alguns empresários para abrirem um restaurante, mas eles estão ultrapassando, uma denúncia atrás da outra, a fiscalização, a gente está fiscalizando sim, mas são 4 mulheres na fiscalização, muitas vezes a polícia não tem um tempo hábil para ir naquela hora, então tudo acontece. E agora a gente está aberto até meia-noite, que já estava. Muitas vezes a gente, eram tantas denúncias de empresários, um entregando o outro, porque o bar pode, porque o meu não, porque o fulano de tal pode, porque o meu não. Se eles soubessem controlar toda essa coisa assim de, vou flexibilizar, vou botar um músico, mas botaram 3. Tinha pessoas que foi colocado 1 e botaram 3. Então, existe assim, claro, o seu João vê a Dona Maria com o bar aberto com 3 músicos, ele quer 5, e é isso que aconteceu. Então tivemos esse aumento, aí Darlene pode falar um pouco mais, aí Darlene, sobre os dados para vocês. Darlene, coordenadora da Vigilância em Saúde aqui de Tijucas, você poderia informar para a gente, por exemplo, antes da vinda do tempo de política agora, os casos eles haviam diminuído e a curva tinha diminuído do coronavírus, mas agora aumentou. Seria uma falta de destaque para o coronavírus e ser falado mais em outro assunto no momento? Boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão assistindo a gente, acompanhando. Esse aumento gradativo, a gente já vem acompanhando ele aí há umas 3 semanas. Mesmo antes das eleições, a gente já tinha previsto que ia ocorrer um aumento. E esse aumento não tem nenhuma relação com falta de informação ou com falta de se falar sobre o assunto, porque continua se falando do coronavírus, como sempre se falou em todas as mídias. Esse aumento, de fato, vem de acordo com as flexibilizações que foram acontecendo. A gente entende que a economia precisa girar e, de acordo com isso, precisa-se realmente fazer as flexibilizações, precisa realmente fazer com que as pessoas possam ter acesso a bares, restaurantes. A gente sabe que uma das nossas maiores economias aqui da região se dá através do turismo, né? Nós somos cidades turísticas e cidades que são litorâneas, e a gente sabe que agora, daqui para frente, com a chegada do verão e o tempo, o clima, proporcionando aí um aumento de temperatura, o esperado é que as pessoas realmente venham para cá, venham para o litoral. E aí, quando acontece essa mistura, que a gente chama de mistura, de pessoas vindas de outras cidades e vindas de outros estados, a gente acaba, com certeza, sabendo e calculando que realmente vai ter um aumento de casos, um aumento de pessoas ativas. O coronavírus vai ser uma realidade por um longo tempo ainda, a gente sabe disso. Hoje a gente está com, novamente, uma demanda reprimida de exames, que se deve ao aumento de casos, ao aumento de pessoas com doenças respiratórias. Talvez não esteja tão grave o sintomático como teve no início da pandemia, mas ainda temos pacientes graves, ainda temos pacientes internados em UTI. Tivemos óbitos aí nas últimas semanas. Então, a gente fica bem preocupado, sabendo que talvez não somente a culpa das autoridades por terem flexibilizado tudo isso, porque é um mal necessário que se fala, mas a própria população precisa ter a consciência de que, por mais que se flexibilize a abertura do espaço, o horário que as pessoas podem estar naquele espaço,
a regra do uso da máscara, da lavagem de mãos, do não tocar nos olhos, no ouvido, no nariz e na boca, não levar a mão nas regiões que possam ter contato com secreção. Isso tudo faz parte de uma educação, de uma reeducação mesmo, de fato. Pode-se flexibilizar, sim, mas desde que as pessoas tenham a consciência de que o aglomero de pessoas que não fazem parte do mesmo círculo familiar é que faz a propagação do vírus. Tem. Com esse novo aumento de casos, a gente está falando de flexibilização, né? Que houve uma flexibilização. Com esse novo aumento de casos, será necessário fechar novamente? Eu acredito que não, a gente espera que não aconteça isso de novo, tá? A gente aguarda sempre o Estado fazer o pronunciamento do Estado, não sei como vai ser esse pronunciamento agora, nós vamos ter um feriado, e esse feriado, o resultado dele, só daqui a 10 a 15 dias é que a gente vai ter, de como vai ser esse vírus circulando em Santa Catarina. Eu espero que não, eu espero que a gente consiga se cuidar um pouco mais, se preservar um pouco mais. É claro, está todo mundo cansado de ficar em casa, mas as pessoas precisam entender que o ficar em casa, o isolamento, é a coisa mais importante que tem para esse vírus não circular, porque nós é que fazemos o vírus circular. Então é tão importante esse isolamento, sabe? E seguir. O pessoal, eles querem fazer teste. Eu quero fazer teste. Eles passam o final de semana, querem fazer teste. O importante é seguir a conduta do médico. Eu sempre digo, procure a central Covid, converse com o médico, tem enfermeiro, ele vai diagnosticar e vai ver assim, qual o dia que você precisa fazer, tanto o SWAB, que é o teste do nariz, quanto o teste rápido. Eu perdi um grande amigo essa semana, um grande amigo mesmo. No domingo, foi muito rápida a evolução do vírus, do Covid no organismo dele. Eu vi a tomografia e na tomografia já estava dizendo que ele estava com 50% do pulmão dominado. Então, eu quero dizer para as pessoas que o vírus existe, o vírus está aí, e quem faz o vírus circular somos nós. E muitas pessoas acabam tendo o vírus, mas são assintomáticas e elas também transmitem, né? E são as piores. O pior de tudo é o assintomático, porque ele não tem sintomas, não sente nada, e ele está andando, circulando. E muitas pessoas também, eles querem fazer o teste, porque eles querem fazer o final de semana, eles querem sair no final de semana. Então, o mais importante que as pessoas entendam, elas precisam ter uma conduta médica. O médico vai saber, pode ser que não tenha nenhum sintomas no começo, pode ser que você passe bem no começo, mas sempre no final ele pode se agravar e pode levar a óbito, com toda certeza. Tem. Muito obrigado pela sua participação. E Darlene, coordenadora em Vigilância em Saúde aqui de Tijucas, agradeço muito a participação de vocês, esclarecendo mais um pouco sobre a situação do coronavírus aqui na capital do Vale e, de certa forma, também lembrando um pouco para toda a região, porque o problema não é só aqui, né? Não, o problema é mundial, né? Então, o aumento teve em Santa Catarina bem acentuado. Eu que agradeço mais uma oportunidade de vir aqui no VIP Social e dar detalhes e informações. Obrigado ao Júnior, a toda a administração, obrigado e uma boa tarde para vocês. Muito obrigada. Essa entrevista completa estará disponível logo mais à tarde em vipsocial.com.br.